Vamos lá, doutores, então. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal. Vamos começar a nossa aula, gravação já iniciada também. Lembrando aí que o material já foi encaminhado para vocês lá no AVA, tá bom? É só entrar lá no Moodle, né? Na verdade, aqui nós utilizamos o Moodle, já está lá para vocês, a nossa aula, material. E ainda hoje, né, ao findar aí da nossa aula, eu estarei postando para vocês o vídeo também da nossa aula, pessoal, que vocês podem aí rever a qualquer momento. Tela compartilhada, então, e hoje nós continuamos aí a nossa análise sobre a revisão criminal, né? E a partir aí, então, do artigo 622, nós temos a seguinte situação. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo antes da extinção da pena ou após. Então, essa é uma informação bastante importante aí do momento em que a revisão criminal pode ser requerida, né? Ela pode ser requerida ainda, então, em fase de cumprimento de pena e mesmo após a extinção ali do cumprimento da pena. Não há nenhum impeditivo com relação a essa hipótese. O parágrafo único, ele vem dizer para nós que não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Ou seja, né, como nós já falamos, como nós já comentamos, a revisão criminal, ela nada mais é do que uma reanálise do mérito em razão do surgimento de provas novas, de provas desconhecidas do juízo quando da sentença ou até mesmo ali do julgamento do recurso. Então, são provas que surgem muito depois e fazem com que possa-se, então, dar-se a oportunidade da reanálise do mérito, né? A possibilidade da reanálise da matéria. E aí, olha como isso é interessante, né? Na verdade, a revisão criminal, ela nada mais é do que uma ação, né, que visa ali a reconstituição, a reanálise do direito. Então, ela tem essa finalidade específica. Nos termos aí da doutrina, nós temos, então, que neste momento, sobre esta hipótese, né, o ônus da prova pertence ao condenado, ou seja, cabe a ele a apresentação desta prova nova, cabe a ele a apresentação desses fatos novos a fim de instruir a revisão criminal. E aí, né, se ele não conseguir provar, não poderá requerer outra revisão criminal, senão fundado em outras provas, né? E aqui também cabe a nós aqui observarmos que entre o princípio geral aplicado aos réus, né, aos acusados, do indúbio pro réu, quando nós estamos analisando aí a revisão criminal, na verdade passa aqui a viger o indúbio pro societá, ou seja, para que uma pessoa condenada já em fase de cumprimento de pena ou até mesmo após o cumprimento da pena possa desconstituir esse julgado, né, logicamente que a dúvida pende sobre ele, né, e não o contrário. A dúvida não o favorece. Então, aqui é necessário uma certeza extreme de dúvida, da qual vem se fundamentar aí em provas novas. Por isso que vige sobre esse aspecto o princípio indúbio pro societá. Quanto à extinção aqui da punibilidade, o que é que nós temos que compreender? Primeiro, extingue-se a punibilidade sobre dois aspectos. Extingue-se a punibilidade ou em razão da prescrição ou em razão, né, do cumprimento integral da pena. Não apenas a progressão de regime até que ele alcance o regime aberto, não é isso. Ali ainda não está extinta a punibilidade. Então é importante lembrar que só se extingue a punibilidade pela prescrição ou pelo cumprimento integral da pena. Então, esse é um aspecto aí também da qual nós temos que considerar, porque lá nós vimos que a revisão criminal tanto pode ser ali, né, pode ser interposta durante o cumprimento da pena ou após o cumprimento da pena. Lembrando mais uma vez, conforme nós já analisamos na aula passada, que o termo inicial autorizador para se interpor aqui
uma revisão criminal é o trânsito em julgado. Então, a revisão criminal só pode ser interposta após o trânsito em julgado, durante a execução da pena ou até mesmo após o cumprimento integral da pena, que é isso, essa aí a lição que a doutrina nos traz a respeito disso. E aí, logicamente, você vai se perguntar qual é a vantagem de entrar com uma revisão criminal após a extinção da punibilidade, né? Logicamente que ali nós temos a relação direta com a ação civil ex delicto. Ou seja, né, a ação civil ex delicto é aquela no qual o indivíduo condenado fica obrigado a reparar o dano mediante uma sentença executada no âmbito civil, com relação aos danos causados em razão da prática na conduta do ilícito. Então, é um fato aí bastante interessante sobre esse aspecto. Doutor. Oi, doutor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, graças a Deus, tudo bem. A pergunta sobre... eu não entendi muito bem. Essa sentença que ele tem que responder lá no cível, ele conseguindo provar na revisão e que não é culpado, como é que fica os danos sofridos? É devolvido? Aí que é o detalhe, doutor. Vamos pensar da seguinte forma. O que vai acontecer? Se ele já foi submetido ali a uma condenação na ação civil ex delicto e ele pagou esse valor e posteriormente ele entra com a revisão criminal e prova que ele era inocente do fato, o que acontece? O crédito se inverte. E aí ele vai executar, ele vai entrar com uma ação de regresso contra aqueles que receberam o valor pago por ele. Lembrando que no direito civil só paga quem tem. Então, se aquelas pessoas tiverem patrimônio, né, capazes de solver o valor que receberam em tese indevidamente, assim ele o receberá pela expropriação de bens. Se essas pessoas não tiverem nada, ele não consegue reaver aquilo que ele pagou. Normalmente, o que acontece? Normalmente, essa indenização não é paga, porque, via de regra, as pessoas que estão presas ou submetidas a uma pena não têm condição de pagar essa indenização pelo dano sofrido em tese pela vítima, no qual talvez seja um outro autor do fato ilícito. E aí eles tentam lá para recomeçar a vida, para não correr o risco daquilo que ele conquistar ser tomado, né, expropriado numa ação civil. Aí sim eles entram com essa revisão criminal, né? Se conseguirem provar a sua inocência, estarão então ali eximidos de pagar essa indenização. Mas reaver aquilo que foi pago, doutor, na prática é muito difícil. Perfeito. Não, é só a pergunta pertinente, porque mesmo que seja possível, quem solicitou, eu acredito que quem fez o pedido da indenização civil foi de boa fé, né? Ele não, o erro foi do Estado, não foi de quem pediu. Exato, com base na sentença. Então, ou seja, aquilo que ele recebeu, aquele proveito que ele recebeu indevidamente por um erro do Estado, logicamente que ele não pode continuar na posse desse proveito, porque seria um enriquecimento ilícito. Sim. Não que ele tenha dado causa, mas seria por isso. Uma outra hipótese também é o fato de que, tendo uma sentença procedente na revisão criminal, ele desaparece o efeito constitutivo também do efeito da condenação criminal, ou seja, ele volta a ser um réu primário também. Então, além dessa questão da reparação, né, na ação civil ex delicto, mas também ela pode gerar aqui o restabelecimento da primariedade ao indivíduo. Então, tem essa outra vantagem também na revisão criminal. Revisão. E uma outra questão ainda seria as hipóteses ali dos efeitos da condenação, né? Eles estão lá esculpidos no artigo 91 e 92 do Código Penal. Então, ele também, caso essa condenação tenha gerado efeitos, como perda, por exemplo, do pátrio poder,
do poder familiar, agora sobre a nova ótica do Código Civil, se ele tenha, por exemplo, perdido a sua CNH, então, os direitos políticos. Então, tudo isso também ele consegue reaver com a procedência da revisão criminal. Então, são aspectos aí que nós temos que levar em consideração na busca de falar, olha, assim, por que propor uma revisão criminal? São duas ações, doutor, e eu até acabei ali quase me confundindo, o doutor me corrigiu bem, são duas ações pouco manuseadas no direito processual penal. Tanto a reabilitação criminal, que raramente você vai ver isso na prática, como a revisão criminal. Né? A reabilitação é um direito líquido e certo, preenchidos os requisitos, a pessoa tem direito. E a reabilitação criminal tem por finalidade ocultar os antecedentes criminais, né, para os atos da vida civil. Já a revisão criminal, ela tem por finalidade desconstituir uma sentença condenatória. Mas são duas ações muito importantes ali, que na prática, vou ser bem sincero, raramente eu vejo ou entro com alguma ação nesse sentido. Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, doutor. E é sempre importante, participe sempre, né? A participação de vocês cada vez aí motiva mais a gente também. Então, obrigado pela participação. Com relação aqui à revisão criminal ajuizada após o cumprimento da pena. Então, ou seja, vamos complementar aquilo que eu já tinha ali explicado anteriormente. Ela é admissível, né? Agora, qual é de fato o interesse? É aquele que eu já disse para vocês, tanto a busca talvez ali do valor que foi indenizado a título da ação civil ex delicto, mas também, né, lembrando aí que é fundamental a finalidade da desconstituição, né, do livramento aí dos antecedentes criminais. Então, quer dizer que a pessoa volta a ser ali réu primária, né, ou ausente de antecedentes criminais. Eu prefiro melhor esse termo. Na verdade, a pessoa não tem antecedente criminal. Quando você fala que ele é réu primário, né, entendo eu, quando você coloca primariedade é o primeiro, então quer dizer que tem um, né? Se nós formos interpretar, e algumas doutrinas falam sobre isso, na verdade, réu primário é quem já foi condenado uma vez, né? Ou réu primário é aquele que sofre o primeiro processo. Ele perde, então, a primariedade. Mas prefiro eu, terminologicamente, dizer o ausente de antecedentes criminais. Bom, uma outra questão aqui, fora esse aspecto aí terminológico, é que, apagando-se, então, qualquer antecedente do condenado, não teria ele, por exemplo, no interesse de obter um pronunciamento favorável na ação de revisão. O que nós entendemos sobre esse aspecto também, comungando ali com a doutrina? Ser cabível a revisão criminal no caso também da anistia. Por quê? Porque deveríamos admiti-la também quando houver abolitio criminis, o que não nos parece lógico. Ou seja, o que acontece? Em algumas hipóteses, como acontece ali com a abolitio criminis, ou seja, quando aquela conduta deixa de ser considerada como criminosa, ou quando a própria lei, né, assim o faz, seja por um decreto presidencial, seja por uma lei que não torna mais aquela conduta ilícita, assim ainda a pessoa ostentará um antecedente criminal. Por quê? Porque quando ela cometeu a conduta, quando ela foi condenada, o fato era considerado como ilícito. Então eu aí, comum com a doutrina, talvez não seja a doutrina majoritária, que mesmo nas hipóteses da abolitio criminis, ainda assim seria possível a revisão criminal. Pessoal, a revisão criminal é tão interessante, e aí, né, até um fato aí aconteceu já há muitos anos atrás, o caso dos irmãos Naves, né? O caso dos irmãos Naves lá, que conseguiram provar sua inocência, né? Conseguiram provar que não tinham sido ali os autores do homicídio. E é um caso que ficou histórico no Brasil. Até recomendo aí que vocês estudem um pouquinho o caso dos irmãos Naves, com ali a aplicação do conhecimento relativo à revisão criminal. Por quê? Já que ela só pode ser interposta, solicitada, com base em provas novas, né, o caso dos irmãos Naves, ele vai demonstrar muito bem essa situação, onde eles teriam sido acusados da prática do crime de homicídio e, posteriormente, conseguiram provar a inocência. No caso de um deles,
Quem conseguiu provar a inocência foram os descendentes, porque ele já havia morrido, mas conseguiram provar a inocência dos irmãos Naves com relação ao crime de homicídio. Então fica aí a dica, né, de estudo sobre o caso dos irmãos Naves. Até vou bolar aí o nosso trabalho bimestral com base nesse caso concreto, pessoal. Então já comecem as pesquisas, comecem a observar o que aconteceu ali no caso dos irmãos Naves, porque o nosso trabalho bimestral será com base na análise daquele caso concreto. Então já fica a dica aí para vocês sobre o caso dos irmãos Naves. Revisão criminal de sentença concessiva de perdão judicial. E aí, olha só, assim como na anistia, o perdão judicial, na verdade, ele é o quê? Ele é uma causa excludente de punibilidade. Ele não é uma causa excludente de ilicitude. Porque no perdão judicial, o juiz reconhece que a conduta foi tão gravosa para o agente, né? Trouxe-lhe um sofrimento tão grande que nenhuma pena seria capaz de puni-lo a contento. Mas, lembrando que o perdão judicial não é causa extintiva de ilicitude, excludente, na verdade, ali de ilicitude. Ela é causa excludente de culpabilidade. Então, esse é um aspecto importante. E aí, será que pode ou não pode? Olha só, primeiro, né, quando nós falamos em extinção de vai gerar aí uma controvérsia. Alguns entendem que ela tem natureza condenatória, pois o raciocínio do magistrado é vislumbrar a culpa do réu para poder perdoá-lo, e eu acho que essa vertente não está errada, né? Não se concede clemência, perdão ao inocente, mas sim ao culpado, né, que não merece cumprir a pena, por várias razões, conforme eu já aqui passei para vocês. É então aquilo que é mais óbvio dentre os conceitos da doutrina aí majoritária. E para isso, né, nós temos ali a jurisprudência majoritária e redundando-se na súmula 18 do STJ, onde, adotando-se a primeira posição, é natural que caiba a revisão criminal, pois há efeitos secundários da decisão condenatória, merecedores de ser revistos, como no caso, inclusão do nome do réu no rol dos culpados, antecedentes, obrigação de reparar o dano. Então, tanto na decisão de concessão de anistia é possível, como ainda é mais possível, é mais claro e é mais óbvio a possibilidade da revisão criminal também na sentença concessiva de perdão judicial. Então, perdão só se perdoa quem errou, né? Então, esse é um fato que estaria ali, então, autorizando a possibilidade da interposição da revisão criminal também na hipótese de sentença concessiva de perdão judicial. Olha aí uma outra hipótese interessante, né? Professor, revisão criminal de decisão. Oi, doutor, pode falar. Inclusive, aí, nesse caso do perdão, a materialidade, né, tem a autoria, né, e todos os resultados causísticos. Então, há o crime, né? Está se discutindo o perdão apenas. Exatamente. Na verdade, o que se discute aqui é o quê? Primeiro, se não é um crime doloso. Segundo, se as consequências foram tão graves para o autor, né, que quando nós pensamos nos efeitos da pena, vocês viram isso lá em direito penal, né, qual é a finalidade da pena? Punir, ressocializar e prevenir crimes futuros. Então, ou seja, se eles são desnecessários ao autor, né, que sofre e sofrerá muitas vezes para o resto da vida com o seu próprio ato, então ele é considerado culpado. O Estado apenas deixa de aplicar a pena. Mas, como eu disse agora há pouco, os efeitos lá, tanto específicos quanto genéricos, previstos nos artigos 91 e 92 do Código Penal, eles subsistem. Então, por isso que cabe aí a revisão criminal. Ele é um condenado, é reconhecida a autoria e a materialidade, porém, estão também presentes aí os pressupostos para o perdão judicial. E é exatamente o que o doutor disse, ou seja, o crime aconteceu, por isso que pode-se, em surgindo prova nova, requerer ali a revisão criminal. Exatamente, perfeito, conforme o doutor coloca aí.
E agora, com relação à revisão criminal no âmbito da Lei 9.099/95, ou seja, no âmbito do Juizado Especial Criminal, né, no GCRIM. Ou seja, o que é que nós vamos observar? Pessoal, quem pode o mais, pode o menos. Então, seguimos essa regra. Ou seja, se pode para crimes mais graves, por que não pode para crimes de menor potencial ofensivo? Já partiríamos por essa premissa. Percebam como o direito também é lógico, né? E sobre esse aspecto, o Sérgio de Oliveira Médici sustenta o seguinte: o cabimento da revisão criminal no caso de transação, pois afirma não deixar de haver, nesta hipótese, a aplicação de sanção penal. Então, seja na hipótese do acordo de não persecução penal, seja na hipótese prevista lá no artigo 76 da Lei 9.099/95, a transação penal, ainda assim essas pessoas foram condenadas. Ainda assim, existe ali as hipóteses em que reconheceu-se a prática do ilícito. Então, sobre essa situação, né, também dizem aí a Ada Pellegrini Grenover, o Magalhães Noronha, o Scaranzi, o Luiz Flávio Gomes, que deve prevalecer a regra geral ali do artigo 624, inciso 2, que determina seu julgamento pelos tribunais de justiça ou de alçada. Então, só temos que pensar o seguinte: posso entrar com a revisão criminal contra a decisão do juizado especial, mas não será o colégio recursal que vai julgar a revisão criminal. Continuará sendo, por competência originária, o Tribunal de Justiça do Estado. Então, né, quando nós pensamos ali em nível recursal, nós sabemos que o nível recursal do colégio da Justiça Criminal Especial, né, do GCRIM, é o colégio recursal, formado lá por 3 juízes de comarcas lindeiras. Ou seja, mas nessa hipótese, ainda assim, a competência para julgamento da revisão criminal é do Tribunal de Justiça e não será do colégio recursal. Professor, inclusive, não sei se estaria errado em fazer observação, mesmo que seja no GCRIM, seria a última ratio a sanção, né? Exatamente, a mesma situação. Exatamente. Ainda assim, a hipótese é que é uma condenação, independente se ela é de um crime de menor potencial ofensivo ou não. Exatamente. E só com o surgimento de provas novas e desconhecidas do juízo quando do julgamento. Então, se é uma prova também conhecida do juízo quando do julgamento, não preencherá ali os requisitos para a interposição da revisão criminal. E nessa situação agora, olha só que interessante, hein, doutor? Nós temos agora uma hipótese que ela é observada na fase de execução penal. Ou seja, revisão criminal e unificação de penas. Então, olha só essa situação, né? Quando nós pensamos em unificação de penas, é lógico que nós temos que lembrar da Lei 7.210, de 84, que é a Lei de Execução Penal, que é a LEP. O que vai acontecer? Quem compete? Cabe ao juiz da execução penal proferir a decisão lá da unificação das penas, que ao invés de ser um mero incidente na execução, ganha caráter de uma autêntica ação revisional. Por quê? Porque ele vai juntar, ele vai fazer a junção de penas que são iguais com relação ao seu regime de cumprimento de pena, seja regime fechado, semiaberto ou aberto. Tendo por fim, então, modificar o julgado. Ele vai fazer essa unificação, o que automaticamente modifica o julgado originário, transformando vários crimes em um só, como ocorre no caso do reconhecimento do crime continuado, né? E aí nós temos uma situação, então, bastante peculiar sobre esse aspecto. Ou seja, nessa situação, o que nós vamos ter, então? Uma nova decisão, substituindo todas as primeiras. Logo, transitando essa decisão de unificação de penas, ainda que formalmente, cabe também a revisão criminal, desde que tenha havido os pressupostos, né, legais para a sua interposição, ou seja, desde que surja uma prova nova que possa, em tese, contrariar
ou desconstituir essa sentença de unificação de penas. Então, aqui também não há um impedimento contra a unificação de penas. Lembrando, né, também que o recurso pertinente em grau de execução de pena é o agravo em execução. Tá? Por quê? Porque o agravo em execução seria o recurso contra medidas interlocutórias. O que acontece? Quando nós temos uma decisão de unificação de penas, não é uma decisão interlocutória. É uma decisão definitiva em grau de execução penal. Por isso que diz aí que caberia somente revisão criminal e não agravo em execução. Então, esse é um outro aspecto bastante importante. Por isso que nós temos que dominar, mesmo que panoramicamente, todos os aspectos penais, seja a parte geral do direito penal, seja a parte especial, principalmente o direito processual penal, mas também nós não podemos deixar de lado as nossas legislações esparsas aí, né, que complicam tanto a nossa vida, pessoal. Mas olha como é importante. Olha só o nosso raciocínio onde vai, para nós podermos compreender né, não tem caráter ali transitório, caberia então revisão criminal e não agravo em execução. Inclusive, doutor, estamos fazendo um trabalho de prática, agravo de execução. Maravilha, aí fica mais fácil então de vocês visualizarem aquilo que eu estou dizendo. Fica mais fácil vocês compreenderem, né, o caráter e a finalidade do agravo em execução penal. Perfeito. Um fato aqui que é relevantíssimo para a nossa análise são as novas provas. Se não existirem novas provas, não cabe revisão criminal. Por quê? Porque todo o conjunto probatório utilizado para a formação da motivação da condenação, por exemplo, né, o livre convencimento motivado do magistrado nas provas dos autos. Em grau de recurso de apelação, pode o tribunal, se ainda tiver dúvidas, mais uma vez, reinquirir testemunhas, reproduzir provas, mas não pode o tribunal produzir provas novas. Provas novas só podem ser utilizadas, no caso aqui, e elas devem ser utilizadas, na verdade, aqui, quando da interposição da revisão criminal após o trânsito em julgado. E sobre esse aspecto, nós temos aí aquilo que diz a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Pessoal, aproveitando a oportunidade, hoje é um dia muito feliz, né? Um primo do meu pai, ele foi escolhido hoje para ser o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, né? O doutor Sideni Pimentel tem propriedade aí na região de Minas, em Carneirinho. Ele é hoje o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aqui de Jales ele né? É da nossa família e é também aí uma pessoa que frequenta muito a região de Minas, Carneirinho. Eu sei que ele tem propriedades, a família dele tem propriedades. E olha só, a pessoa aqui da nossa terra é o vice-presidente hoje do TJMS. Mas, voltando ao nosso assunto, o que é que diz lá então o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul? Nos termos do artigo 622, parágrafo único do Código de Processo Penal, a reiteração do pedido somente será permitida caso a pretensão venha embasada em novo material probatório. Isso significa dizer que não pode se utilizar o material probatório já utilizado no primeiro pedido de revisão criminal. Então, esse também é um aspecto aí muito, muito, muito importante sobre a possibilidade da reiteração do pedido de revisão criminal, né? Então, olha só também aí essa questão que nos traz aí a jurisprudência. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat aqui, tá piscando, vamos ver se tem alguma mensagem aqui. Ô, Clauberto, obrigado, viu? Obrigado mesmo, mas o Sideni, ele é merecedor, ele é primo do meu pai, padrinho de casamento, e já é, como se diz, juiz lá no Mato Grosso do Sul há muitos anos. E é muito bom, né, a gente saber que pessoas aqui da nossa região, que convivem, às vezes, no nosso dia a dia, conseguiram alcançar
objetivos aí tão importantes. Então, muito obrigado aí pelas felicitações. Na continuidade, falando então sobre as provas novas, já comentamos, vem lá o artigo 623 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a revisão poderá ser pedida pelo próprio réu, por seu procurador legalmente habilitado e, no caso da morte do réu, por aqueles que estão lá presentes no artigo 31 do Código de Processo Penal. E aí compreendam, cônjuge, mas também o companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então, é um fato bastante interessante aí sobre essa situação, ou seja, que leva a possibilidade dessa revisão criminal ser proposta tanto em vida como após a morte do indivíduo. Então, essa substituição processual é também aí possível. É possível também, mesmo após a morte. Você fala assim, mas para que eu vou entrar com uma revisão criminal após a morte do indivíduo? Pessoal, tem toda a questão da moral do morto, tem toda a questão da família, né, que quer limpar o nome, que quer ali provar a inocência de alguém que foi condenado de forma injusta, né, enquanto ainda em vida. Então, é um fato, né, bastante também aí pertinente para essa nossa análise. E quando nós tratamos, então, da legitimidade ativa, como demonstra aí no artigo em análise, nós temos o quê? Nós temos o fato, então, desse direito ele extravasar, né? Desse direito expandir, muitas vezes, além da personalidade do indivíduo, conforme diz lá o nosso direito civil, né? Como diz a minha querida amiga Érica Molina, a professora Érica, vocês devem ter tido aula com ela, devem se lembrar dela, tá com um canal, pessoal, aí, fazendo um merchan para a Érica, tá com um canal no YouTube fantástico aí de direito civil, né? Coisa de primeiro mundo, a Érica tá profissional aí nas web aulas. E ela fala, né, sobre o direito civil, e quando nós, então, observamos aí a questão da personalidade, o direito civil fala que a personalidade é inerente ao indivíduo quando ele nasce com vida, e ela também extingue-se com a morte do indivíduo. Então, são fatos aí, são circunstâncias que também aqui são, percebam aí, então, né, a interatividade entre os ramos do direito, né, o ensino sempre ali transversal do direito. Além disso, mais uma vez aqui apontando alguns aspectos do direito civil, como eu disse, o cônjuge, companheiro e também aquele que está ali em união estável são e possuem a legitimidade ativa para a propositura da revisão criminal. Para que essas duas, desculpa, pode falar. Esses dois extremos que o senhor colocou, da vida e da morte, né? Eles continuam, eles pedem, não tem direito mais, né? Ou ainda, mas eles têm a proteção da lei, né? O morto tanto como o feto. Ele não é mais um sujeito de direitos, porém, né, a personalidade do indivíduo, com relação à sua moral, com relação a outros aspectos, ela transcende a vida, entendeu? Perfeito. É uma coisa interessante, parece uma coisa simples e boba, mas ela ainda continua movendo todas as proteções possíveis. Exatamente. Né? Então, assim, ela acaba transcendendo sobre essa situação, ou seja, mesmo que a pessoa faleça, né, o nome dela, a personalidade, tanto é que ela pode ser vítima de crimes, né? Nós temos os crimes contra a honra dos mortos. Então, na verdade, isso ainda é tutelado pela lei de alguma forma. Seja no aspecto civil, seja no aspecto criminal, isso ainda é tutelado de algum modo. Não, perfeito, doutor, só foi uma observação, me perdoe. Não, observação importante. E, logicamente, nós necessitamos ali para a interposição da revisão criminal do patrocínio técnico, né, daquilo que nós chamamos de jus postulandi. Ou seja, como ela é uma ação especial,
que deve ser instruída com documentos e prova pré-constituída, sob pena de não ser acolhida. Então, na verdade, aqui não poderia, em tese, o réu diretamente ali interpor essa ação, porque ele não possui o jus postulante, né? Nesse caso, ele não tem condições. Se ele não tiver condições, deve ser nomeado um defensor técnico para promover, né? Se ele não tiver condição de constituir um advogado, deve, então, nomear um defensor técnico, um advogado ativo, um defensor público sobre essa situação. E olha só aí o que diz o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O pedido de revisão criminal proposto por advogado exige a apresentação do respectivo instrumento do mandato, ou seja, da procuração, né? Pessoal, e aí está escrito errado, não é mandato não, viu? É mandado, tá? Mandato eletivo. Mandado judicial. Mandato procuratório, é isso mesmo, tá certo, pessoal, perdão. Inteligência, então, aí do artigo 623, não cuidando o causídico de promover a juntada da aludida procuração, nem no momento da proposição do pleito revisional, nem quando intimado a fazê-lo, inviável, então, o reconhecimento da revisão, ou seja, não é uma ação que pode ser proposta desacompanhada de um profissional técnico. Recolhimento do sentenciado à prisão. Bom, o que nós temos com relação a isso? Ele é desnecessário sobre qual aspecto? Como já deixou claro ali a súmula 393 do STF, para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. O que eu presumo com isso? Que ele está solto, tá? Então, se ele está num regime de cumprimento de pena, em liberdade, ou se ele já tem a sua punibilidade extinta, logicamente que ele não vai ser preso para poder, não é um requisito que ele seja preso, privado da liberdade, para poder requerer aí a revisão criminal. E o prazo limite para ingresso na revisão criminal não existe, né? Enquanto a pessoa estiver viva ou mesmo após a sua morte, pode aí se requerer a revisão criminal. Então não há um limite temporal para que se possa buscar aí a reparação de um dano em razão de uma sentença injusta. Artigo 624. E aí nós temos agora o procedimento. A quem compete proceder e o julgamento da revisão criminal. E diz aí, então, o artigo 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal quando as condenações por ele proferidas, pelos tribunais federais de recursos ou tribunais de justiça ou de alçada, nos demais casos. Lembrando aí, pessoal, que as terminologias aí estão um pouquinho ultrapassadas, né? Hoje nós só temos Tribunal Regional Federal e nós temos Tribunal de Justiça. Então, mudou um pouquinho aí depois da a Emenda Constitucional 45 de 2004. Voltando aqui. Aí. Parágrafo 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos, o processo e julgamento obedecerão o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Nos tribunais de justiça ou de alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma. E, no caso contrário, pelo tribunal pleno. Pessoal, lembrando aí, né, só contra a estrutura dos tribunais, que as câmaras são compostas por 5 desembargadores, enquanto as turmas são compostas por 3 desembargadores. Parágrafo 3º. Nos crimes onde houver 4 ou mais câmaras, nos tribunais, né, onde houver 4 ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos 2 ou mais grupos de câmaras ou de turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Então, pessoal, conhecer o direito não é só conhecer a lei federal, a lei ordinária, a lei complementar, né? Não é só saber peticionar, mas também conhecer os regimentos internos dos tribunais. É fundamental que nós também estudemos aí, logicamente que é a título
de conhecimento também os regimentos internos dos tribunais, quando aí vocês começarem a advogar ou forem prestar concursos, é fundamental conhecer o regimento interno do tribunal em que você está aí advogando. Quanto ao órgão competente aí para a revisão, pessoal, fica muito claro, né? Se for de justiça estadual, será julgado pelo Tribunal de Justiça, se for da Justiça Federal, enfim. Se for de competência originária do STJ, assim será por ele, do STF, assim será por ele também, tá? Então não há muito aqui o que nós esmiuçarmos sobre a revisão criminal quanto à competência de julgamento. Competência aí do Supremo, nós já vimos e vem dizer para nós, né, que essa competência ela é relativa à existência de julgamento de recursos extraordinários, não traz a revisão à competência do STF, salvo se o fundamento da ação revisional coincidir com a questão discutida em sede de recurso extraordinário. Ou seja, sobre essa hipótese, né, se a decisão for do Supremo, o recurso que cabe é o recurso extraordinário. Se desse recurso extraordinário houver o trânsito em julgado, posteriormente poderá, então, né, se interpor a revisão criminal. A alteração constitucional. Qual alteração nós tivemos recentemente? Né? Tratando-se de que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele é competente para julgar a revisão criminal dos seus julgados. Então, o próprio tribunal é que vai julgar ali a revisão dos seus julgados. Quais são as exceções? Né? Um julgado de primeira instância será julgado pela segunda instância. Um julgado originário da segunda instância será julgado por ela mesma. Um julgado originário do STJ será julgado por ele mesmo. Um julgado do STF originário será julgado por ele mesmo. Então, quando eu falo em julgado originário, é o foro privilegiado, ou seja, aquela pessoa em que o processo já começou a tramitar naquele tribunal específico. Os tribunais de justiça e Tribunal Regional Federal, conforme eu disse, essa é a nomenclatura atual, né, em virtude aí da emenda constitucional 45 de 2004, que trouxe aí, na verdade, grandes modificações, profundas modificações, porque ela, na verdade, foi a reforma do poder judiciário. Artigo 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Então, ele tem que estar ali também imparcial com relação àquele fato. Parágrafo 1º. O requerimento será instruído com certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença. Parágrafo 3º. Se o relator julgar insuficiente, instruído o pedido inconveniente ao interesse da justiça, que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á em limine, ou seja, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme for ali o caso. No parágrafo 4º, ele vem falar sobre a interposição deste recurso por petição independente de termo. O relator apresentará o processo em mesa para julgamento e o relatará sem tomar parte na discussão. Pessoal, o que significa esse parágrafo? Quando nós falamos do recurso de apelação, nós vimos que primeiro tem o termo, a petição de interposição, e depois as razões apresentadas. Então, nós já sabemos que a revisão criminal é um recurso de petição única. É o que está dizendo aí o parágrafo 4º. Já o parágrafo 5º, ele vem dizer se o requerimento não for indeferido in limine, abrir-se vista dos autos ao procurador-geral, que dará parecer no prazo de 10 dias e, em seguida, examinados os autos sucessivamente em igual prazo pelo relator e pelo revisor. Julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar. Então, qual é a dinâmica da interposição da revisão criminal?
Ela é, então, protocolada, vai ter o juízo de admissibilidade, sendo admitida, vai ao procurador-geral, retornando, o relator emite o seu relatório, vai para o revisor, dá seu parecer de legalidade, e aí, então, depois pleiteia-se a data de julgamento, né, na Câmara ou na turma do presente recurso. Fato importante que nós já comentamos, o juiz tem que ser imparcial, ou seja, o relator, revisor, não pode ter julgado, não pode ter dado parecer em nenhum momento do processo, qual agora se busca a revisão daquela sentença, né? Quanto às revisões criminais propostas, separadamente por corréus. É possível, né? Lógico que é possível, até porque o momento temporal em que cada uma pode ser proposta pode determinar que elas não sejam julgadas conjuntamente, tá? Agora, o que acontece? Oi, doutor, pode falar. Essas questões de corréus na revisão, ela não vale para todos ou cada um tem que entrar com a sua? Aí vem o detalhe. Qual é o detalhe? Depende se a prova é uma prova sobre o fato ou é uma prova desconstitutiva da tipicidade daquele indivíduo. Exato, da autoria. Uhum. Então, se ela for algo com relação ao processo, ao fato, se aproveita a todos. Se ela for algo personalíssimo, aí não. Aí é inter partes e não erga omnes. Nesse caso da revisão, se aplica desta forma. Esse é uma das aplicabilidades e não tem nada a ver com o princípio da individualização da pena. Não, porque, na verdade, o que se busca aqui é a desconstituição da pena. Então, na verdade, o que se está buscando é a confirmação ou a reforma dos fundamentos para a condenação. E aí é onde eu disse, nós teremos que ver, por exemplo, imagina que surge uma prova do qual o crime não aconteceu. Aí, logicamente, todos delas se aproveitarão, né? Por exemplo, vamos pegar o caso lá do goleiro Bruno. Surge uma prova de que a Elisa Samúdio está viva. Ou seja, a revisão criminal produzirá efeito em favor de todos, mesmo aqueles que não interpuseram a revisão criminal. Agora, se for um fato isolado com relação a um dos indivíduos nos termos da sua autoria, aí aproveita-se somente a ele. Perfeito, professor. Obrigado. Imagina. Peças que acompanham a inicial. Pessoal, tudo aquilo que é relativo ao fundamento da condenação a qual agora se recorre, bem como, né, nos termos aqui comprobatórios da nova prova apresentada. Então, eu tenho que demonstrar para os desembargadores o que é que fundamentou a decisão, eu tenho que provar que aquela decisão está transitada em julgada e apresentar a prova nova que vai desconstituir a condenação anterior. Então, na verdade, se divide em três. Provas anteriores que fundamentaram a condenação, trânsito em julgado e prova nova, né, ali, que tem o seu peso e a sua importância no fundamento teórico e de mérito da revisão criminal. Apensamento dos autos originais. Pessoal, aqui, quando nós observamos a questão do processo físico, se não for possível apensar os autos originais, serão apensados o traslado dos autos. No caso do momento em que nós vivemos da digitalização dos processos, não há aqui que se questionar nada nesse sentido, até porque seria automático o apensamento dos autos, a revisão criminal, já que os dois seriam digitais, tá? Então, aqui, nessa situação, não vejo nenhum problema. Ou junta-se o traslado, ou os próprios autos, se forem também aí digitais. Justificação prévia para o ajuizamento da revisão criminal. Pessoal, o que existe aqui com relação a essa justificação prévia? Na verdade, aqui, até a legislação, conforme nós já vimos, ela não exige essa justificação prévia. Mas seria importante, né, ter ali uma preliminar na petição demonstrando os motivos da necessidade dessa prova pré-constituída a fim de ingressar com a revisão criminal. É com base nessa justificação prévia que o desembargador fará ali o juízo de admissibilidade, né, onde nós falamos lá se ele vai recebê-la
ou se ele vai, né, não recebê-la ali liminarmente este recurso. A produção antecipada de prova, né? O que significa dizer? Para isso, nós precisamos observar o CPC mais uma vez, ou seja, né, a produção cautelar da prova. Por quê? Porque a prova pode sumir, a prova pode perecer. Então, muitas vezes é necessário aqui utilizar o disposto no artigo 381 do CPC, pensando em futuramente ali entrar com a revisão criminal. O artigo 381 do CPC diz que a produção antecipada de provas será admitida nos casos em que, inciso 1, haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Inciso 2, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflitos. E, inciso 3, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar, né, no caso aí futuramente, o ajuizamento de ação. No nosso caso, seria a ação penal de revisão criminal. Então, eu preciso me fundamentar nessa produção antecipada de provas nos termos daquilo que diz o CPC, né, lá no seu artigo 381, incisos de 1 a 3. Então, eu posso, com medo do perecimento da prova, que agora é nova, é desconhecida até o momento, fazer esse reconhecimento, ou seja, fazer provas desse fato novo em juízo e, com base nesta decisão judicial, né, eu utilizar para poder, então, propor a revisão criminal. Como nós já vimos, se a pessoa estiver desamparada de assistência técnica de advogado, pode lá, então, o relator providenciar a nomeação, né? Quando há justificativa prévia perante o juiz de primeiro grau, cabe a este proceder à nomeação, solicitar informações ao juízo da execução e determinar a juntada de qualquer elemento probatório que entenda como conveniente. Então, existe sim essa possibilidade prévia que antecede o protocolo, né, a interposição, melhor dizendo, da revisão criminal. Parecer do Ministério Público, né? É importante porque o Ministério Público ele deve se manifestar sempre em todos os processos, seja de iniciativa pública, seja de iniciativa privada. Quando ele não for o titular da ação, deve ainda assim acompanhar o feito, demonstrar o interesse do Ministério Público a título de custos legis. E na revisão criminal, também assim haverá lá o parecer do Procurador de Justiça, que na verdade nada mais é do que o Ministério Público em segunda instância. Então, ele estará ali também para emitir o seu parecer de forma imparcial. Se ele se convencer de que a prova nova é favorável ao réu e ela é justa, ele pode dar o parecer favorável à revisão criminal. Então, sempre pensar nisso. O Ministério Público atua a custos legis, né? E a finalidade única é promover justiça. Promotor de justiça significa promover justiça, inclusive quando favorável aí o polo passivo da ação penal. E com isso, pessoal, nós encerramos aqui os nossos slides. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, eu estou aí à disposição de vocês. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, aproveitem esse momento, né? Lembrando que a nossa aula está gravada e será disponibilizada aí na sequência para todos os doutores e doutoras. Doutor André, boa noite. Boa noite, Clauberto. Muito obrigado pela presença, viu? Um forte abraço e um bom final de semana aí para todos vocês. Doutor. Oi. Aquele dia eu perguntei para o senhor onde que iniciava o segundo bimestre. E certo.